Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso projeto Raízes. E hoje me foi incumbido de falar acerca do capítulo de número 6 do livro do Dr. Meyer Pearlman, que tem por título Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Assim estudaremos 3 atributos acerca do Filho de Deus. Nós estudaremos Jesus como sendo Filho, Jesus como sendo o Verbo encarnado e Jesus como ser o Senhor exaltado. Amém? Meus irmãos, o nascimento e a morte de Cristo levanta uma silhueta de sua cruz no horizonte, aonde todos nós depositamos as nossas esperanças. Esperanças de dias de paz, esperança de longanimidade, esperança de perdão, de misericórdia, de renovo, de consolo, mas a maior de todas as nossas esperanças, ao qual nós depositamos ao Senhor, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esta é e deve ser a maior de todas as nossas esperanças, ao qual nós depositamos na obra salvífica do Senhor Jesus. Mas quem foi Jesus em sua essência e em sua natureza? Quem foi este homem que ao longo de seu ministério revelou a nós grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas? Quem é este homem que atribuiu a si mesmo a divindade de ser o próprio Deus? Quem é este homem que padeceu naquela cruz do Calvário por amor a mim e a você, ainda nós, sendo meros pecadores? Afinal, quem é Jesus? Meus queridos, essa pergunta talvez ela possa estar soando como estranha aos irmãos, mas lá em Mateus, no capítulo 16, no verso de número 13, Jesus ele vai fazer esta mesma pergunta aos seus discípulos. A palavra de Deus vai nos dizer que, chegado Jesus em Cesareia de Filipe, Jesus ele interrogou aos seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho dos homens? Jesus aqui estava querendo saber o que as pessoas pensavam a seu respeito, fora do círculo de seus discípulos. E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros Elias, e outros profetas. Mas aquela pergunta, essa resposta dos discípulos, ela não haviam agradado a Jesus, porque ela não havia revelado a plenitude de Cristo e a sua essência. E Jesus novamente vai perguntar para os seus discípulos, no verso de número 16, Jesus vai perguntar: e vós? Jesus agora está direcionando a pergunta dele aos seus discípulos. E vós? O que dizeis vós acerca do Filho do Homem? Repare que na primeira pergunta Jesus queria saber o que as pessoas fora do círculo dos discípulos de Jesus pensavam. Agora Jesus, diferentemente, ele quer saber o que as pessoas, o que os discípulos pensavam a seu respeito. Então, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, cheio da revelação de Deus, ele exclama: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos a primeira revelação de Deus para nós acerca de Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente o único, exclusivo, inigualável Filho de Deus. Da mesma forma como o Filho do Homem significa o nascido do homem, assim também o Filho de Deus significa o nascido de Deus. Por isso dizemos que este título proclama a deidade de Deus. Jesus nunca é chamado Filho de Deus como os santos são chamados. Ele é o Filho de Deus no sentido único, no sentido restrito e exclusivo da palavra. No capítulo 2 do livro de Jó, nós encontraremos muitas das vezes Deus ele usando a expressão servo, ao invés de filho, atribuindo a Jó a natureza de servo. Mas com Jesus não, com Jesus foi diferente. Com Jesus, a palavra de Deus, ela vai a Jesus e assimila Jesus como filho, mas de modo direto, exclusivo e restrito da palavra. Quando a Bíblia ela nos atribui essa filiação de filhos, ela sempre aparece condicionada a algo.
ao contrário da deidade de Jesus, ela é singular e específica. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso de número 26, diz: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Observe que a nossa condição para nos tornarmos filhos é mediante a fé em Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo 3, no verso de número 1, diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece, porque não conhece a Ele. Repare que a condição de sermos considerados filhos de Deus é somente através do amor do Pai. Em Efésios capítulo 1, verso 5 diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Observe que a condição novamente que Paulo nos dá é que nós só poderemos ser filho genuinamente de Deus através da fé salvífica em Cristo Jesus. A seguinte ilustração que eu trouxe aos irmãos aqui irá nos ajudar a entender um pouquinho esse fundamento que eu trouxe. Imagina você indo para um destino e podemos colocar esse destino dessa viagem como um céu. Porém, todos nós sabemos que quando pegamos rodovias pedagiadas, temos que pagar o pedágio, senão nós não chegaremos ao destino. A estrada são as condições que Deus exige, o meio legal para que nós possamos chegar ao destino. O pedágio é o ponto obrigatório para se passar, senão não se chega ao destino. Aqui, o pedágio, ele representa o Espírito Santo do Senhor na nossa regeneração. Porque para chegar a Deus como filho, precisamos antes passar pelo crivo da remissão de nossos pecados. Nicodemos, ele experimentou dessas condições. Nós vamos observar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, Nicodemos, ao anoitecer, ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, isso quer dizer que nós não poderemos nos tornar filhos sem antes vivenciarmos um novo nascimento. A condição para Nicodemos era contemplar o reino. A condição para Nicodemos contemplar o reino de Deus era o nascer de novo. Nicodemos precisava se despir da sua religiosidade e conhecer a Cristo como o único Senhor e Salvador, e assim ter uma vida nova em Cristo. Mas a aceitação de Jesus como filho, ela foi incondicional e inigualável. No Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31, diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo, tenham a vida em seu nome. No capítulo 3 de Mateus diz: e eis que uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Observe que não há pontes, não há terceiros. Observe que não há condições. A Jesus é atribuída a filiação a Deus, diretamente e exclusiva da palavra. Outro atributo, meus irmãos, que atesta a deidade de Cristo é que ele é descrito mantendo uma afinidade com Deus jamais coparticipada por alguém. Na narrativa de Lucas, no capítulo de número 2, dos versos 41 ao 50, diz assim o texto: ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus contemplou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, regressaram. E ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem saberem seus pais. Julgando, porém, que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e o procuravam entre os parentes. E não achando, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe: filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Jesus afirmando, respondendo a resposta de sua mãe:
Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam essas palavras que Jesus dissera. A primeira revelação que nós temos aqui neste texto é que Jesus descreve a Deus como Pai. Em Lucas, capítulo 2, verso 49, revelando assim uma afinidade e uma familiaridade com Deus jamais observada. A segunda revelação era uma missão aqui na terra. Nos versos de número 49, Jesus disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Joaquim, ele vai nos dizer que uma das coisas ou negócios que Jesus estava se referindo neste texto seria de estar na casa de Deus. Esta revelação aponta que o coração de Jesus não estava voltado para as coisas do mundo, mas sim o de fazer e o cuidar da obra do Senhor. Interessante nesse texto, meus irmãos, na observância da vida de Jesus, e a Renata tem muita autoridade para falar sobre isso, é que uma criança, quando ela é encontrada na faixa etária de 9 e 12 anos, ela é o período que ela necessita mais de cuidados, né? Principalmente nós que temos filhos, né? E quando adolescente, a criança nessa faixa etária ela vive em conflitos afetivos, exigindo assim a atenção e o cuidado especial de seus pais. Mas com Jesus foi ao contrário. Ao invés de se preocupar em ter os seus cuidados, Jesus ele estava preocupado em cuidar das coisas do Senhor, da obra do Senhor. E eu tenho essa experiência em casa, eu coloquei aqui também, para fazer uma analogia, para ficar mais claro para os irmãos também. Eu tenho uma criança em casa com 12 anos de idade, né, e a gente vê os cuidados que ela necessita. O Victor é uma pessoa extremamente carente, não carente não digo que é falta de carinho, mas a gente tem esse cuidado com ele, desde o amanhecer até o anoitecer, a gente está preocupado. A maioria que são pais sabe como é que é. Né? Então, a gente está sempre preocupado. Mas aqui na narrativa a gente vai ver que Jesus foi ao contrário. Jesus ele estava preocupado em estar na casa do Senhor, de cuidar das coisas do Senhor. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Pare para pensar juntamente comigo, onde nós estávamos com 12 anos de idade. O que nós estávamos fazendo? Jogando bola, jogando videogame, hoje o Free Fire. Nós não tínhamos responsabilidades nenhuma, mas Jesus já tinha isso em mente, que era cuidar das coisas do Senhor. E isso afirma a deidade de Jesus como filho exclusivo, como filho amado de Deus Pai. Ainda partindo da conjectura da pessoa e da grandeza de Jesus, surge então outra pergunta: como pode um ser tão finito como nós, pecadores, termos uma comunhão tão grande com Deus tão grande? Já parou para pensar? Como pode, meus irmãos, nós seres finitos, pecadores, depravados, e ainda assim o nosso Deus permitir que nós tenhamos comunhão com Ele? Isso é maravilhoso, meus irmãos. É certo que Deus ele se revelou pela palavra profética, por meio de visões, por meio de manifestações temporais, teofanias. Portanto, o homem ainda anelava por uma resposta mais clara à seguinte pergunta: quem é Deus? Para responder essa pergunta surgiu o evento mais significativo da história. E o Verbo se fez carne e tomou sobre si a natureza humana, a fim de revelar o eterno Deus por meio de sua personalidade. Ainda mais sobre a pergunta de quem é Deus, a encontramos. Deus é como Cristo, porque Cristo é o Verbo. A ideia que ele tem de si mesmo, sendo ele o próprio Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é fantástico. Jesus, ele é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, e nele podemos contemplar a plenitude da revelação do Pai. Agostinho de Hipona traz uma seguinte reflexão. Ele vai dizer que não poderíamos nós seguir o homem que tinha sob os nossos olhos, e era necessário imitar a Deus, para que nós era invisível. A fim, pois, de dar ao homem um exemplo visível, Deus se fez homem. Aleluias! Porém, meus irmãos, há uma implicação nessa colocação aqui. Eu faço uma pergunta novamente à igreja: por onde conseguiremos conhecer as vontades e as verdades de Deus? Por onde nós conseguiremos? Qual foi o meio e a maneira de comunicação que Deus nos deixou
para aprendermos mais acerca do verbo. Qual foi? Só poderemos contemplar essa verdade, meus irmãos, através das letras sagradas. Eu estava lendo esse texto e fiquei me perguntando, por que ultimamente muitos crentes, pastor André, só vão em igrejas atrás de revelações, sendo que o verbo traz todos esses anseios? Nós não somos contra a revelação de Deus, nós pregamos aqui sobre isso, mas ir atrás da revelação, somente a revelação não pode ser a primordial na vida do cristão. O cristão ele tem na revelação do verbo todos os seus anseios. Tudo que você procurar, você vai encontrar na vida e na pessoa de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 2, vai dizer que havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Jesus fala conosco, meus irmãos. Ou seja, por meio da palavra de Deus, Ele fala conosco, por meio da palavra de Deus, Ele se revela a nós, por meio da palavra nós conhecemos a sua verdade, por meio da palavra Jesus Ele se dá a conhecer, por meio da palavra Ele fala aos nossos corações, Ele expressa o seu poder, meus irmãos. Por meio da palavra pessoas são libertas, por meio da palavra as pessoas são curadas, por meio da palavra as pessoas são levadas ao arrependimento. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Cristo é a revelação plena de Deus. Quer ver a Deus? Observe a Cristo. Em Cristo você observará as vontades de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus e a sua vontade. Mas como nós poderemos conhecer a Jesus? Através das Escrituras, meus irmãos. Convido a igreja, nós precisamos voltar para as Escrituras. A palavra de Deus está aí, nós encontramos tudo nela. Amém? Todavia, o Verbo encarnado, o resplendor de sua glória, haveria de padecer e morrer pelos nossos pecados, para se cumprir toda a justiça. Como o pastor André aqui cita veementemente, é o justo morrendo pelo injusto. Que coisa louca, né, meus irmãos? É um amor incondicional. Mas, em Atos, no capítulo 2, no verso de número 32 e 33, diz assim: ora, este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes agora. Na exaltação de Jesus nós observaremos também algumas peculiaridades, e uma delas é que quem exalta é o próprio Deus. Nós observaremos isto na exaltação de Cristo, como nós acabamos de ler aqui em Atos, que Jesus ele foi exaltado pela destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus queridos, quem exalta é Deus. Quem assenta, quem coloca, quem tira do trono é Jesus. Ele é o poderoso, e nele consiste todo o poder, meus irmãos. Todas as vezes que o homem ele se exalta, ele é humilhado. Nós observaremos isso lá quando Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, dos versos 29 a 23, vai dizer assim a palavra de Deus, que ao cabo de 12 meses, andando a passear pelo palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino e sobre os homens, e os dá a quem quer, meus irmãos. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. A exaltação de Nabucodonosor levou do extremo ao extremo. De um temido e exaltado rei, ele passou a ser um maltrapilho, passando a morar e partilhar dos mesmos alimentos dos animais. Quem abate, quem exalta é Deus, meus irmãos. Só Deus, Ele é digno de exaltação. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto de hoje, nós vamos observar também alguns que se exaltaram perante o Senhor. Nós temos um exemplo muito famoso, que foi o músico dos Beatles, John Lennon. John Lennon diz o seguinte:
Alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, John Lennon disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares que Cristo. Lendo depois de ter dito isto, que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, foi alvejado com 5 tiros. Nós temos também o exemplo do Tancredo Neves, um presidente que marcou aí a história do país, não pela dirigibilidade da presidência, mas pelo que aconteceu com ele. Na ocasião da campanha presidencial, Tancredo Neves disse que se alcançasse os 500 votos do seu partido, nem Deus o tiraria da presidência. Olha só, meus irmãos, que absurdo. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado antes dele tomar a posse. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que toda exaltação ela tem que ser voltada para a honra e glória do Senhor. Todas as vezes que nós nos exaltamos, ou quando o homem nos exalta, o perigo está por vir. Precisamos ficar atentos, que o único que exalta e é digno de exaltação é Cristo Jesus. É aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. É aquele que veio para nos trazer vida. É aquele que veio para nos regenerar e trazer a salvação eterna a nós todos. Amém, Jesus. Jesus nos ensinou, meus irmãos, a ser manso e humilde de espírito, como nos diz lá no capítulo 11 de Mateus, verso de número 29. Como eu disse agora há pouco, a exaltação, ela só pode ser atribuída para aquele ao qual venceu a morte e agora está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Outra observação é que antes de ser exaltado, Cristo ele se deu por humilhação. Jesus abriu voluntariamente mão dos seus direitos. No capítulo de número 2 de Filipenses, nos versos 6 e 7, vai nos dizer que ele se esvaziou de si e ao invés de ser servido, serviu. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes vai nos dizer o seguinte, que a prova do deserto, ou seja, da humilhação, é a ponte para recebermos a coroa da vida. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 2, vai nos dizer, bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque após ter sido aprovado, este sim receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor preparou para aqueles que os amam. Muitas pessoas estão prontas para servir aos outros, enquanto isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, então perdem o interesse. Servir a Deus nos nossos confortos eclesiásticos é muito fácil. O difícil é servir como Jesus serviu, meus irmãos, sacrificialmente e obediente até a morte de cruz. Jesus serviu mesmo que essa serventia tenha lhe custado um preço muito alto e imensurável. Jesus, ele serviu a nós por amor incondicional. Não houve condições para Jesus nos servir, para Jesus nos trazer a graça e a misericórdia de Deus. Eu estava lendo esse texto e me veio à mente um fato que ocorreu comigo, eu queria compartilhar com os irmãos. Em meados de 2016, 17, aconteceu um fato muito simples comigo, mas eu estava meditando nesse texto e eu queria trazer aos irmãos. Com essa questão de servir, né? Quando a gente quer servir a Deus, mas quando custa algo para nós, nós já nos afastamos, né? Nós já colocamos o reino de Deus como algo secundário. Eu estava, certa feita, na feira lá do bairro, né, como de costume, comendo um pastel, e veio até minha pessoa 2 crianças, acho que uma tinha mais ou menos 17, a outra 15, 14 anos, mal vestida, né, o estereótipo sujo, né, e eu estava lá comendo, e elas vieram de encontro a mim. E elas falaram, tio, paga um pastel para nós? Eu falei, o tio hoje não tem, o tio está apertado, hoje não vai dar para mim atender as suas necessidades. Então essas crianças foram embora e eu voltei para casa, isso era um domingo. Quando eu cheguei no conforto da minha casa, fui tomar o meu café, comer o meu pastel, o Espírito Santo veio ao meu coração, dizendo, hipócrita, fariseu,
Você pega a minha palavra, fala do meu amor, mas você não vive. Eu falo na minha palavra para você cuidar dos pequeninos. E aquilo me deixou triste, eu comecei a chorar, fiquei angustiado, falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, Senhor, como pode? E o Espírito Santo me incomodando. Eu peguei rapidamente, levantei da cadeira e fui até a feira para ver se eu encontrava aqueles 2 meninos, mas eles já não estavam lá. E o que eu aprendo aqui é que nós temos que servir ao Senhor, mesmo que custe o que custar, inclusive a nossa vida. Talvez ali custou para mim míseros R$15, não poder falar do amor de Deus, ou poder falar do amor de Deus através de um gesto, ajudar aquela criança. Mas Jesus nos ensinou a amar incondicionalmente. E é assim que nós temos que fazer. A irmã Renata, eu coloquei uma situação aqui importante, certa vez ela disse que a ótica do reino de Deus ela é diferente da do mundo. Ela disse que no reino de Deus, o último é o primeiro, o humilhado é exaltado e o exaltado é o abatido. Quer ser exaltado por Cristo e não pelos homens? Esvazie-se de si, passe pelo crivo do deserto e da humilhação, como passou Jesus, e sirvam, e verás a glória de Deus, do eterno Deus. Amém? Outra ressalva que eu faço, após a humilhação de Jesus, foi que após a humilhação, Jesus, ele foi exaltado. O mesmo que se humilhou foi exaltado, e essa exaltação foi dada pelo Pai. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas levantou-o da morte, levou-o de volta para o céu e o glorificou. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Deu a ele a autoridade para julgar e fê-lo Senhor dentre os vivos e os mortos, fazendo-o assentar-se assim à destra de Deus Pai. A humilhação que Jesus passou não foi capaz de obscurecer a obra salvífica de Cristo. Pelo contrário, Deus Pai o exaltou, ressuscitando-o dos mortos e instituindo como autoridade e juiz, onde agora, neste momento, meus irmãos, ele está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Na segunda vinda de Cristo, os 3 mundos vão se dobrar aos seus pés: os céus, a terra e o inferno. Todo joelho se curvará diante do poderoso nome de Jesus. Todo joelho se prostrará diante do nosso poderoso Jesus. Com que júbilo se ajoelharão diante de Jesus aqueles que foram salvos? Glória a Deus. Que momento, meus irmãos, o dia que nós podemos encontrar com o Senhor e nos prostrarmos diante dEle e poder adorá-lo e bendizer ao teu nome. Nós temos que ansiar por este momento. Este momento é o ápice da revelação de Cristo, é onde haverá a consumação de todas as coisas, e nós devemos estar preparados para este momento. Neste culto, aprendemos que Deus revelou a sua vontade e o seu caráter através de seu unigênito e exclusivo Filho. Este revelou-se como Verbo encarnado, tomando para si a natureza humana. Todavia, padeceu, mas logo venceu a morte, quando ao 3º dia ressuscitou e exaltado está à destra de Deus Pai. A exaltação de Jesus, meus irmãos, exigirá uma rendição de todos e não poderia ser diferente. Desde os mais poderosos aos mais simples, a palavra diz: todos, vai o advogado, vai o doutor, vai o presidente da república, todos se dobrarão diante do Deus Altíssimo. E você está preparado para encontrar com o único Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cristo que foi exaltado nas alturas? Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.